Oi pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre 4 mentalidades que vão destruir o seu tempo e a sua vida. Então fica ligado que você tem muita coisa pra aprender, então já pega papel e caneta pra você anotar tudo que eu falar aqui, pra você não fazer, tá bom? Pra você começar a eliminar essas mentalidades da sua vida. E outra coisa, eu anotei tudo que eu vou falar pra vocês aqui, porque eu não consigo lembrar de nada. E eu anoto porque assim eu ajudo a minha mente a não ter excesso de informação aqui. Eu boto tudo aqui e eu vou me ajudando, tá bom? Se você não me conhece, eu me chamo Scarlett e aqui no canal eu falo sobre família, mentalidade e negócio. Então fica aqui comigo e vamos pro vídeo. Mentalidade número 1 é a mentalidade da pressa, que é o mal da nossa geração. Eu acho que depois que inventaram o micro-ondas, a gente esqueceu que existem coisas que a gente precisa esperar, sabe? Uma geração, ela dura 9 meses, porque tem um tempo necessário para o bebê se formar, para ele poder nascer. O que é que acontece se ele nascer antes do tempo? Ele nasce muitas vezes com algum problema. Ele pode vir a sobreviver? Pode, mas pode vir a sobreviver com sequelas. Por quê? Porque o tempo de formação dele ali não foi o total. E assim também é com a nossa mentalidade. Por quê? Nós temos um projeto e esse projeto ele leva um tempo para ser executado. Porém, com as coisas do jeito que estão hoje, com tudo acontecendo no estralar de dedos, a gente esquece do processo e a gente quer acelerar as coisas. E não flui, porque precisa de um tempo de processo. E as coisas não acontecem num piscar de olhos, tá bom? E uma característica muito comum de pessoas que têm a mentalidade da pressa é que elas querem resultados sem processo. Ou seja, você quer simplesmente que as coisas aconteçam como? Do nada? Ser até Deus, que é Deus, levou 6 dias para construir o mundo e no 7º dia ele descansou. Ele executou um processo. Ele poderia ter feito tudo, simplesmente do nada poderia. Mas ele deixou ali uma lição muito importante pra gente, que é: existe um processo e um tempo para que as coisas aconteçam. E é muito importante que a gente respeite. Mentalidade número 2. Essa mentalidade também, gente, eu acho que de todas é a mais comum na geração TikTok, que é a mentalidade da distração. Porque hoje a gente reclama muito de ter falta de tempo, quando na verdade o que a gente tem é roubo de tempo, porque a gente não está focado naquilo que realmente é necessário. A gente está há muito tempo no celular, às vezes nós estamos com muito tempo fazendo coisas que não era pra gente fazer, que era a responsabilidade do outro. E estamos ali, querendo ou não, tomando parte da vida dos outros, resolvendo problemas dos outros. E o nosso tempo vai ficando escasso porque essas coisas estão sugando o nosso tempo. Outra coisa que é muito característica da mentalidade da distração é aquela sensação de estar extremamente ocupada, porém sem tempo para fazer nada. É muita atividade para pouca execução. Por quê? Porque a falta de clareza faz você estar ali cheio de coisas para fazer, porém a falta de foco não te permite executar o que é necessário. Você não consegue separar as coisas por etapas e fazer. E outra coisa muito importante sobre a mentalidade de distração é que geralmente as pessoas que se distraem fácil, quando chegam no final do dia, elas têm aquela sensação de que não conseguiram executar nada, tá? E como é que a gente faz para contornar isso? O que é que eu faço, né? Vou contar pra vocês. Tudo que precisa ser feito, eu anoto. E na medida que eu vou começando uma coisa e terminando uma coisa, eu me gratifico, nem que seja tipo, consegui, terminei isso. Eu falo pra mim mesmo, porque é muito importante eu afirmar isso pro meu cérebro. Porém, o que é que eu observo? A gente, por ter muita coisa pra fazer, a gente tenta executar todas as atividades ao mesmo tempo. E isso atrapalha. Eu sei que mulher dá conta de fazer atividades simultâneas, dá, mas não quer dizer que você precise fazer isso o tempo todo. Então, se obrigue a começar uma tarefa e terminar essa única tarefa. Gente, não importa o que está acontecendo no restante do mundo. Faça uma coisa e termine uma coisa. E só daí vai para a próxima coisa. A mentalidade número 3 é a mentalidade da fuga. Mentalidade da fuga, é isso mesmo. Fuga do ato de fugir. Fugir de quê, gente? Da responsabilidade, gente. É muito comum que aí entre o quê? O vitimismo, porque nada que tá acontecendo comigo é culpa minha, é culpa dos outros. Eu não consegui fazer isso porque eu estou sobrecarregada. Sobrecarregada por quê? Porque
porque você não colocou limite nas outras pessoas e elas montaram nas suas costas. Então, a responsabilidade é toda sua. É sim. Comece a tomar responsabilidade para a sua vida. Comece a ser responsável e protagonista pela sua vida. Outra característica ainda de quem tem a mentalidade de fuga são as famosas desculpas, disfarçadas de realmente problema que isso é impossível de resolver. Como, por exemplo, eu tô muito cansada hoje, sabe? Aconteceu tal coisa e tá difícil pra mim, sabe? Se colocar frequentemente em posição de vítima. Porque assim, nós somos adultos e precisamos executar o que precisa ser feito. E quanto mais desculpa você dá, por mais que isso seja bom pra si mesmo, porque é reconfortante pra você justificar pra si mesmo que você não fez algo por uma desculpa, porque é mais fácil você responsabilizar o que aconteceu do que entender que aquilo não foi feito porque simplesmente você não fez. Outra característica muito comum de quem tem a mentalidade de fuga é o fato de dar desculpa para tudo. E essas pessoas se confortam por trás dessa desculpa, porque é muito melhor eu dar uma justificativa por eu não ter feito uma coisa ou não ter tomado uma decisão do que eu chamar a responsabilidade para mim. Quem tem a mentalidade de fuga geralmente deixa tudo para amanhã, porque aconteceu um monte de coisa hoje, não deu tempo de fazer hoje, então eu vou fazer amanhã. Geralmente essas pessoas evitam tomar decisões importantes ou terceirizam a responsabilidade para o outro. Geralmente são pessoas que não chamam a responsabilidade para si. E quando se trata da sua vida, deixar a responsabilidade do que acontece nas costas de outra pessoa pode te custar tudo que você sonhou. Então é muito importante que você elimine essa mentalidade de fuga e comece a trazer para você a mentalidade de responsabilidade, de executar o que precisa ser feito, de fazer o que precisa ser feito, independente do que aconteça. A sua mentalidade que não está alinhada com o tempo de Deus, e isso faz você se comparar frequentemente. E isso é um problema muito, muito grande, porque isso gera ansiedade. Ansiedade, você tá ali, você deixa até de desfrutar o presente, porque você tá ali se comparando com o outro. Poxa, fulano já teve resultado, sabe? E isso é muito frequente na mulher, porque a mulher tem um sério problema que é o período fértil, né? Vamos lá. Aí a mulher quer ser mãe, mas ela também quer ser profissional. Daí ela faz uma escolha. Escolhe os estudos ou escolhe a família. Tá bom. Quando ela escolhe o estudo, ela vê uma mulher lá que tá desfrutando a família. E ela fica frustrada. Poxa, fulano tá desfrutando a família e eu não tô. Ou então, quando ela escolhe a família, ela vê uma mulher desfrutando. Ai, Jesus. Saiu errado, mas vocês entenderam, né? Do estudo. E o que é que acontece? Ela fica frustrada. Porque ela queria estar vivendo aquilo ali. E não consegue entender que há tempo para todas as coisas. Aquele presente momento ali é o tempo daquilo na vida daquela pessoa, não na sua. E você precisa entender que não tem como você comparar a sua vida com a vida de outra pessoa. Porque só quem vive os problemas e as adversidades é apenas aquela pessoa e geralmente não. A gente não mostra a parte ruim do jogo. A gente não compartilha os bastidores, até porque isso deixa a vida desagradável, né? E eu tava refletindo, pra fechar, né, pra contextualizar tudo, que o grande problema da nossa geração é que, em algum momento da história, nós fomos ensinados que nós devemos fazer o que quer, porque isso é liberdade. E nos tornamos refém desse pensamento de fazer o que quer, fazer o que quer. E paramos de pensar que existe um tempo pra fazer tal coisa. Quando a gente é criança, a gente quer ser adulto. Quando a gente é adulto, a gente quer voltar a ser criança. E a gente acaba não aproveitando de fato a infância e acaba se estressando na vida adulta, porque a gente não se prepara no meio do caminho. Porque cada fase tem a sua importância. E quem faz o que quer é criança, quando é permitido. Adulto faz o que é necessário. A criança tá lá chorando porque quer a mamadeira. A mãe vai lá e entrega a mamadeira, passou a fome, ótimo. O adulto tá ali, tá com fome. Você vai lá, você trabalha, vai no restaurante, compra sua comida. Ou então você levanta a bunda da cadeira, vai lá no forno e prepara a sua comida. Porque adulto faz o que é necessário. E hoje você deve anotar esses 4 pontos que eu falei e eliminar esses 4 tipos de mentalidade da sua vida. E pedir a Deus para renovar a sua mente, para alinhar com o propósito, a mentalidade e o tempo dele para sua vida. Porque nosso Deus é soberano e Ele sabe o melhor para nós. Então, busque renovar sua mente. E no próximo vídeo,
eu vou estar trazendo questões que vão ajudar você nesse processo de renovação de mente. Então, fique ligado, se inscreva no canal. E se esse conteúdo te ajudou, eu vou deixar aqui no link um guia sobre como você está renovando a sua mente, tá bom? Tchauzinho!